Olá, meu nome é Darlene Pellegrino, faço parte do grupo CPX e TC Vertebral e eu vim hoje aqui especialmente para a gente falar sobre essa pandemia, sobre esse medo coletivo que está acontecendo agora, que é sobre o coronavírus. Então, eu acho que a gente já tem informação suficiente sobre o vírus, sobre toda a forma de lidar de forma preventiva, de como conseguir burlar ou tentar afastar o máximo possível o risco de contaminação, e eu venho trazer uma ferramenta a mais, que é falar sobre o sistema imunológico, né? E eu acho que a gente precisa do entendimento de que o sistema imunológico ele tem uma relação direta com o sistema nervoso autônomo. Então, o que é essa sensação de medo coletivo? Por que as pessoas têm trazido tanto essa demanda de um medo mexe com a imunidade? E por que é importante a gente estar falando sobre isso hoje? Essa sensação do medo, ela mexe com hormônios do estresse. E esses hormônios deixam o nosso corpo mais suscetíveis, mais dispostos a estarem diminuindo as suas defesas, e enfrentar o vírus vai ser mais difícil dessa forma. Então, vamos fazer só um entendimento. Eu convido vocês aqui para uma experimentação, né? Então, imaginem que vocês estão em um cenário em qual vocês estão numa sala e tem um leão nessa sala. Qual é a sensação que esse cenário te causa? Ela vai te dar uma sensação de medo e você vai vivenciar algumas esferas fisiológicas, como taquicardia, uma sensação de angústia, a gente não tem vontade de fazer xixi, a gente não pensa em ir no banheiro dessa forma, não tem fome, não é assim? Então, o nosso cérebro ele trabalha com imagens mentais, e toda essa captação de sinais que a gente produz em um cenário, ela consegue ter uma resposta fisiológica. Por quê? O nosso cérebro ele entende que aquele cenário está de fato acontecendo e por isso a gente precisa se proteger. Então, a resposta fisiológica que o organismo vai determinar é em função disso. Então, enquanto mais a gente disseminar ou a gente tiver esse medo latente dessa forma, a gente vai ter uma resposta fisiológica com o comportamento do corpo semelhante, como se de fato vocês já tivessem contaminado e precisassem dessa resposta fisiológica, desse mecanismo. Então, para a gente não diminuir essa defesa, até porque quando a gente entra nesse pavor, nesse medo, a gente tem muita liberação de adrenalina e de cortisol, que são substâncias que aumentam a pressão, que preparam nossos músculos para correr, para fugir, para bater, se precisar, em uma relação de defesa. O problema não é você ter essas substâncias, o problema é a gente ter essas substâncias em excesso no corpo por um tempo prolongado. E é isso que vem acontecendo com toda a nossa população. Não só pelo coronavírus, mas com todos os outros processos que nos ameaçam. Mas agora, em particular, estamos diante de uma pandemia que nos assusta. E isso faz com que a gente tenha liberação de substâncias como essa, que elevam a pressão e aumentam essa questão do metabolismo muscular durante muito tempo. Então, um pensamento negativo, 5 minutos de pensamento positivo, ele equivale a uma diminuição de 6 horas de imunidade. Isso não sou eu que estou dizendo, são vários estudos. Então, para a gente conseguir ter uma resposta fisiológica melhorada, que a gente tenha uma imunidade mais elevada, não basta ter uma alimentação equilibrada, um estilo de vida mais sadio, mas sim a gente precisa se preocupar com as nossas imagens mentais. A gente precisa entender do que a gente alimenta esses sinais, essas imagens que a gente constrói. E eu vou fazer o inverso. Eu trouxe todo mundo aqui para a sensação do receio, do medo. Quando a gente vai para uma situação prazerosa, quando você senta diante de uma cachoeira, que você ouve aquele som da água caindo, que aquilo te traz harmonia, paz, ela ativa determinadas zonas do nosso cérebro. E se você for para uma sala agora, um quarto fechado, e você tentar imaginar exatamente esse cenário, você se concentrar, fechar em meditação e conseguir, e vai existir a mesma ativação dessas zonas cerebrais. E a resposta fisiológica vai ser semelhante.
trazendo tranquilidade, equilíbrio, harmonia, e isso vai aumentar o nosso sistema imunológico nesse momento. Então, portanto, a dica que eu venho dar aqui é que nos alimentem de coisas, de imagens mentais que sejam positivas, que tragam um denotativo de positividade, que mostrem o quanto que a gente já está conseguindo avançar nesse processo. Então, o convite que eu faço não é só para a gente estar aqui ouvindo sobre o coronavírus, o quanto ele está crescendo, mas que a gente consiga, em vários momentos durante o dia, parar, meditar, respirar, trazer para nossa mente imagens mentais legais, positivas, para que a gente possa nutrir o nosso sistema imunológico e, de fato, sim, a gente conseguir brigar e entrar nessa luta com uma luta mais justa, com o nosso sistema de defesa todo equilibrado a 100%. Caso não seja possível, ou você não consiga fazer isso em casa, sozinho, estamos à disposição. Venha conhecer o CPX e aqui a gente tem ferramentas que podem ajudar nesse processo e encontrar esse equilíbrio para que a gente possa trabalhar essas imagens corporais, como por exemplo a barra de Axis, que através de alguns toques na cabeça a gente consegue fazer uma criação de fluxo de energia que vai conseguir fazer essa otimização. A gente trabalha com leitura biológica também, que vai fazer essa relação emocional com alguns conflitos, e esses conflitos e a resposta biológica que a gente vai ter diante disso. Isso pode ser um caminho para que a gente chegue a determinadas zonas e consiga trazer esse equilíbrio. A PNL, que trabalha muito com essas imagens mentais, é uma ferramenta muito forte. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Estaremos aqui para atendê-lo.